Olá malta e galera do fitness, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal. Lembrando também que estamos no Spotify e no Apple Podcasts. Para nos encontrarem basta pesquisarem o nome do podcast, Suplementos Há Muito, ou então irem lá pelo meu nome, pesquisem Marcos Sabino Fitness. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante, confesso, suplementos desportivos, mais especificamente suplementos que nos podem ajudar a melhorar a performance desportiva. E para isso eu tenho a honra de ter como convidado neste podcast o professor e investigador Dr. Lucas Guimarães Ferreira. Olá, Lucas. Olá, tudo bem, Marcos? Obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu podcast. Espero que a gente possa bater um papo aí sobre essas coisas que a gente gosta. Exatamente, gostamos ambos deste tema. Lucas, eu conheci-te através de um live no Instagram. Tem-se feito muitos lives neste momento de quarentena e gostei bastante da tua exposição sobre o tema. Gostei de saber também um pouco do teu trabalho, acho muito interessante. Portanto, eu acho que começaremos este podcast por tu te apresentares, explicares um pouco daquilo que tem sido os teus últimos anos na área da investigação também. Certo, bom, como você falou, meu nome é Lucas Guimarães Ferreira. Eu sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil. Para quem não conhece, quem é de Portugal, é um estado no sudeste do Brasil, então bem assim para o norte do Rio de Janeiro, que é mais conhecido. Bom, e lá na universidade eu trabalho em 2 programas de pós-graduação. No programa de pós-graduação em Educação Física, que nós temos mestrado e doutorado, e também no programa de pós-graduação em Nutrição, que nós temos, por enquanto, só mestrado. O meu grupo de pesquisa em Fisiologia Muscular e Performance Humana, a gente tem o interesse de investigar estratégias para a melhoria do rendimento esportivo, principalmente atividades que envolvam força, potência, agilidade e velocidade, em geral. É um grupo de investigação não muito grande, é pequeno. No momento eu tenho 6 alunos de pós-graduação, 3 de mestrado, 3 de doutorado, mas todo mundo que está lá costuma ser meio a meio, metade nutricionista, metade professores de educação física, e o que a gente tem em comum é essa vontade de entender o desempenho esportivo, e mais especificamente maneiras de melhorar o rendimento esportivo. Então a maior parte dos nossos estudos hoje em dia estão mais relacionados com o esporte, apesar de a gente fazer uma ou outra pesquisa que tem um pouco a vertente da saúde. Eu costumo sempre dizer que não é porque a gente está estudando mais esporte que a gente considera o esporte mais importante que a saúde, o esporte de rendimento. Na verdade, é menos importante. A saúde, acho que sempre, claro, em primeiro lugar, mas a gente é apaixonado por isso, então a gente está lá fazendo o que a gente gosta. No momento, eu estou morando na Inglaterra, finalizando meu pós-doutorado na Universidade de Coventry, que eu faço sob supervisão do professor Michael Duncan, e vou ficar aqui até o final de junho. E, bom, agora no momento a gente está vivendo aí um período difícil de lockdown por conta da pandemia do Covid-19, certo? Mas eu já, antes de começar o lockdown, eu consegui coletar boa parte dos dados, depois eu vou terminar, se não for aqui na Universidade de Coventry, termino no Brasil, mas a gente está fazendo alguns estudos interessantes também. E é isso, obrigado pelo convite de novo. O prazer é meu, agradeço desde já teres aceitado o convite. Muito interessante o teu background. Fala-nos então, assim, em linhas gerais, quais são os objetivos da suplementação num contexto de performance desportiva? Eu sempre, tanto em aula quanto em lives, eu costumo dizer o seguinte, que o suplemento, ele é, digamos que a cereja do bolo ali. Então, na nossa receita, ele é o toque final, sabe? Então ele jamais vai ser a base de preparação ou do que quer que seja de um atleta. Mesmo se a gente pensar no não atleta, né? Porque, via de regra, os suplementos, alguns deles podem trazer alguma vantagem esportiva, só que, em geral, essa vantagem ocorre algo em torno de 1, 3, talvez 5% de melhoria do rendimento. Então eu costumo fazer esse exercício de reflexão. O que seria... a gente vai entrar nesse ponto depois, mas vamos já puxar, por exemplo, a cafeína, que tem estudos, inclusive do nosso grupo, mostrando que, na maioria das pessoas, pode melhorar a capacidade de salto vertical, de potência de membro inferior. Só que faz isso em torno de 3, 3,5%, talvez 4%, alguns estudos até menos.
O que representa 3% para um não atleta? Bom, na minha opinião, representa muito pouco, ainda mais para um indivíduo saudável, né? Estamos pensando aqui no indivíduo não atleta saudável. Isso representa muito pouco, mas para o esporte de rendimento, 3% é muita coisa. Né? Se a gente pegar, por exemplo, os últimos Jogos Olímpicos e ver o atletismo, a corrida de 100 metros, que o Usain Bolt mais uma vez foi campeão, a gente vê que a diferença do primeiro para o segundo colocado foi menos de 1%. A diferença do segundo para o terceiro colocado foi ainda menor. Então, é coisa de centésimos de segundo. Então, para o meio esportivo, onde a diferença entre a vitória e a derrota é tão pequena, os suplementos aí sim podem trazer alguma vantagem bem real, certo? Para o não atleta, quer dizer que o não atleta jamais deva usar suplemento? Não, né? Talvez não tanto quanto o atleta, não seja tão determinante, mas é claro, junto com o nutricionista, levando em conta as necessidades desse indivíduo, o que ele faz naquele momento, enfim, ele pode decidir por usar algum suplemento sem problema. Mas assim, não resta dúvida de que esse tipo de auxílio pode ser muito mais efetivo para o esporte de rendimento, para o atleta. Certo? Então essa acho que é a primeira reflexão que a gente deve fazer. E eu também... Sim. Continuo. Não, só para fechar, eu costumo dizer que assim, antes de pensar em usar qualquer suplemento, a gente tem que fazer basicamente 3 perguntas, né? Primeiro, se ele é efetivo, e para isso a gente tem que recorrer aos estudos científicos para ver o que diz. Então, é efetivo? Segundo, pode trazer algum prejuízo para a saúde, então ele é seguro? Seria a segunda pergunta. E a terceira pergunta, principalmente para os atletas, ele é considerado um meio legal para melhorar o rendimento? Ou seja, em outras palavras, ele é considerado doping? Porque se for, você opta por não utilizar no caso de um atleta, né? Então, acho que essas 3 perguntas são importantes de ser feitas antes de considerar a utilização de qualquer suplemento. Eu acho essa distinção bastante importante, a suplementação para o atleta e para o não atleta. Até que há em alguns trabalhos, inclusive, que citam essas melhorias de 2, 3%, que realmente não parece muito à partida, mas depois alguns desses estudos dão alguns exemplos, como você falou do Usain Bolt, em contextos de natação, 200 metros ou sprints, em que a distância entre o primeiro e o segundo e o terceiro classificado realmente às vezes é de segundos, e aí pode de facto fazer a diferença. Quando há uma medalha de ouro, não é, em jogo, aí faz a diferença. Muito bem. Sim. O Lucas e eu, nós concordamos em falarmos mais especificamente de 3 suplementos, não é? A creatina, a cafeína, a beta-alanina. Se tivermos tempo, ainda também vamos falar do bicarbonato de sódio. Porque talvez sejam aqueles suplementos que tenham uma evidência científica mais sólida no contexto de performance desportiva, não é? Vamos então, se calhar, começar pela creatina. Não sei se é o suplemento mais estudado ou não, é certamente um dos suplementos mais estudados. Queres-nos falar um pouco, a nível geral, o que é a creatina? Porque ela é tão interessante para desportistas e para quem pratica desporto no geral? Sim. Bom, a creatina começou a ser muito estudada nos anos 90, alguns grupos aqui da Inglaterra. Bom, a creatina, na forma fosforilada, a forma de fosfocreatina, ela é um substrato energético. Né? Em outras palavras, a fosfocreatina pode atuar regenerando ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda corrente de energia. Então, para todos os processos celulares que dependem de energia, essa energia é obtida através da molécula de ATP. Durante o exercício muito intenso, o gasto de ATP, a taxa de utilização de ATP aumenta muito, pode aumentar para até 100 vezes, quando comparado àquela de repouso. Só que nas nossas células, o estoque de ATP ele é muito pequeno. Se a gente fosse depender só do ATP que já tem formado dentro do músculo, possivelmente a gente não ia conseguir realizar contrações musculares por mais de 1, 2 segundos, para você ter uma ideia. Mas então, como que é possível os atletas se exercitarem em alta intensidade por um período tão prolongado de tempo? Porque as células dispõem de sistemas de regeneração do ATP, ou seja, sistemas energéticos, sistemas que geram energia na forma de ATP. E a fosfocreatina, o sistema da fosfocreatina, ele é o sistema que gera ATP de forma mais rápida, então gera uma maior quantidade de ATP por unidade de tempo.
certo? Se a gente pensar na potência de geração de ATP e fizer uma correlação com um carro, por exemplo, é aquele carro que acelera rápido, que percorre uma distância grande em curto espaço de tempo, certo? Então a fosfocreatina faz isso. Só para a gente jogar alguns números aí para ficar mais claro. O sistema da fosfocreatina ele consegue gerar cerca de 9 milimols de ATP por segundo em 1 quilo de músculo. 9. O sistema glicolítico, que é um outro sistema, ele gera 4,5, ou seja, ele tem a metade da velocidade de geração de ATP. E o sistema oxidativo é ainda menor, cerca de 2 milimols de ATP. Então a gente tem o sistema da fosfocreatina como o sistema mais potente para a geração de energia. Só que em contrapartida, o lado negativo, por assim dizer, é que o sistema da fosfocreatina ele sai da jogada rápido, porque o nosso estoque de fosfocreatina nas células musculares é limitado. Então, por exemplo, num sprint máximo, após cerca de 10 segundos, você praticamente acaba com seu estoque de fosfocreatina. Nas fibras tipo 2, fibras de contração rápida, provavelmente realmente depletou completamente. Talvez sobre ainda um pouquinho nas fibras tipo 1. Então, assim, digamos que você consegue mover esse carro, entre aspas, de forma muito potente, só que por um curto espaço de tempo, certo? No outro espectro, a gente tem o sistema oxidativo. Bom, então o que esses pesquisadores começaram a mostrar desde os anos 90 era que se você fizesse a suplementação de creatina, então utilizasse creatina exógena, você conseguiria aumentar os estoques intramusculares de fosfocreatina. Com isso, você teria mais substrato para esse sistema que é tão potente para gerar ATP, certo? Então, o que foi mostrado é isso, que a suplementação de creatina, porque a gente ingere creatina na dieta aqueles indivíduos que consomem carne, porque a creatina está ali na forma de carne, vegetarianos que não consomem nenhum tipo de carne realmente, tem o consumo exógeno virtualmente de zero de creatina. Só que é estimado que a maioria das pessoas faça a ingestão de cerca de 1 grama de creatina por dia na dieta. Só que trabalhos mostram que se você faz a suplementação com uma dose maior que essa, depois a gente deve entrar aí nas quantidades e tudo mais, você consegue aumentar o estoque de creatina no músculo, com isso fazer com que esse sistema trabalhe mais. E aí você pode ter alguns efeitos positivos no desempenho em atividades de alta intensidade e curta duração. Certo? Num sprint, no levantamento de peso, no atletismo a gente pode pensar em lançamentos, saltos e por aí vai, e também atividades intermitentes, que são aquelas atividades de alta intensidade intercaladas com atividades de intensidade menor. Então todos esses tipos de atividade, em teoria, podem se beneficiar da suplementação de creatina. Muito bem, então digamos que em contextos jogos como o basquetebol ou o futebol ou o voleibol são se calhar maioritariamente aeróbicos, não é? Mas tem aqueles sprints, às vezes tens que dar um salto, tem um remate forte do voleibol com a mão ou com o pé. Também seria interessante a creatina nesse tipo de desportos? Exatamente, sim. Poderia ser interessante. A gente vai chegar nesse ponto que, assim, nem todos os indivíduos respondem à suplementação de creatina, né? O que a gente vê nos estudos são sempre médias de vários indivíduos, mas, assim, de forma geral, sim. Atividades de stop and go, que a gente chama, né? Essas atividades coletivas, ou mesmo individuais, como tênis, por exemplo, que tem esse caráter aeróbico, dura muito tempo, né? Um atleta de futebol em uma partida pode correr mais de 5 quilômetros, muito mais do que isso, dependendo da posição. Então, assim, sim, nesses curtos espaços de tempo de sprints de alta velocidade ou de saltos, em teoria, sim, a creatina poderia ser útil. E em relação a desportos de combate, MMA, boxe, Muay Thai, pode ser interessante também? Pode também, porque você tem curtos períodos, às vezes, de sequência de socos, de chutes, enfim, envolve potência para você gerar um soco, um chute mais efetivo. Então, tudo isso, sim, poderia, sim, ser benéfico. O único cuidado que a gente tem que ter com atletas de luta é que a creatina, quando ela aumenta dentro da célula muscular, ela é osmoticamente ativa. Então, junto com a creatina, com esse aumento de creatina, aumenta também a quantidade de água, a retenção hídrica. Então, um atleta não é incomum o indivíduo, quando faz uso de creatina, quando faz o loading, que a gente vai explicar depois, em uma semana ele pode aumentar aí meio quilo até 1 quilo em uma semana. E para o atleta de luta, que em geral
tem que fazer umas estratégias bem severas para controle de peso, né, para bater o peso para a luta, talvez a creatina próximo à luta não seja tão interessante, porque ele pode dificultar a meta de peso. Em período de treinamento, com certeza pode ser uma estratégia muito útil, certo? Para melhorar ali o treinamento do indivíduo. Então a gente só tem que ter sempre pensar nesse efeito de aumento de retenção hídrica, aumento do peso corporal. Então os treinadores, os nutricionistas, os próprios atletas têm que sempre colocar na balança. Esse possível aumento de peso corporal pode ser, como que eu posso explicar? Ele pode ser contraprodutivo, ele pode anular esse possível efeito negativo que eu poderia ver com a creatina. Então você tem que pesar os prós e os contras, certo? Talvez indivíduos que dependam de sustentar o próprio peso. Vamos agora, infelizmente as Olimpíadas não vão poder ocorrer agora quando iriam, né? Mas a escalada, por exemplo, entrou agora como esporte olímpico. Envolve atividades de potência, só que o indivíduo está sempre ali sustentando o próprio peso. Será que a suplementação de creatina pode ser ou não benéfica para ele? Eu não tenho resposta para isso. Talvez teria que investigar cada indivíduo para ver esses prós e contras, entendeu? Mas é sempre uma coisa que tem que ficar em mente. Muito, muito interessante. Então se calhar fica mais fácil dizermos para que tipo de atividades é que a creatina não é assim tão benéfica. Bom, atividades que não envolvam de forma significativa o sistema da fosfocreatina. Então, atividades de longa duração, em teoria, né, os estudos mostram que não tem efeito positivo com a creatina. Mas cabe um parêntese. Às vezes tem, no ciclismo, por exemplo, eu não sou um grande estudioso e nem muito menos praticante de ciclismo, tá? Mas assim, tem aqueles indivíduos que são os sprinters, dependem mais de fazer durante a prova esses tiros mais intensos, né? Talvez para esses a creatina poderia ser interessante, mesmo esse possível aumento do peso corporal poderia valer a pena, considerando essa melhoria de desempenho. Talvez num exercício de longa duração, no sprint final de uma prova, a creatina poderia ter alguma ação positiva. Então, assim, você tem que sempre julgar. Como eu sempre costumo dizer em aula, os nutricionistas têm que entender o mecanismo de ação de determinado suplemento e a característica metabólica do esporte que o atleta pratica para você julgar se pode ser benéfico ou não. E claro, sempre testar ali na prática se o atleta se dá bem com aquele suplemento. E você jamais faz isso na véspera de uma prova, né? Você faz isso fora da temporada competitiva e tal. Certo. Mas assim, resumindo é isso, a creatina é mais efetiva para esportes de alta intensidade e curta duração. Ou algum tipo de esporte que em algum momento possa ter alguma ação de alta intensidade. Muito bem. E quais são as formas recomendadas de consumir a creatina? Fala-se muito na fase de carga, fase de manutenção. Queres-nos explicar um pouco sobre essa questão? Exatamente. Então, assim, a creatina, para ela ter efeito, precisa aumentar a quantidade de fosfocreatina dentro do músculo, correto? É muito comum a gente ouvir falar no protocolo de sobrecarga, do loading, e depois a fase de manutenção. O que é isso? Os estudos mostram que se você usa 20, 25 gramas, é uma quantidade bem grande, de creatina, na forma de suplemento, em geral você divide aí em 4 ou 5 doses no dia. Se você faz isso por 5 a 7 dias, você consegue já saturar o músculo, ou seja, você consegue alcançar o máximo que aquele músculo consegue reter de creatina. Então você satura. E aí os estudos mostram que após 5 a 7 dias com essa dose maior, se você faz uma fase de manutenção durante um período mais prolongado, com cerca de 3 a 5 gramas de creatina por dia, aí pode ser uma única dose no dia, você consegue manter elevado esses níveis, certo? Então seria isso, com a saturação de 5 a 7 dias você alcança o máximo de creatina no músculo e com a dose de manutenção, 3 a 5 gramas por dia, você consegue manter essa dose elevada. Só que alguns estudos posteriores mostraram o seguinte, que se você não faz a saturação, se você já inicia com 3 a 5 gramas, depois de 3, 4 semanas você vai alcançar o mesmo nível. Você vai alcançar essa saturação, só que vai demandar um período maior. Mas no final de um mês, o efeito é o mesmo.
Então eu costumo brincar, né? Fica a gosto do freguês. Ou, na verdade, de acordo com a estratégia que os técnicos e nutricionistas têm. De repente, o indivíduo está fazendo a suplementação visando uma prova que é daqui a 1, 2 semanas, com certeza vai valer a pena fazer a saturação. De novo, desde que ele já tenha testado essa estratégia em outro momento, né? Não esteja testando isso pela primeira vez antes de uma competição importante. Mas se talvez não, se ele começa a fazer essa suplementação lá no início do período competitivo, ainda longe das provas e tal, talvez ele possa optar por não fazer a saturação. Então, ao final de 3, 4 semanas, o efeito vai ser o mesmo. Tá? Então seria isso, com saturação 20 a 25 gramas por dia, dividido em 4 ou 5 doses por 5 a 7 dias, e depois desse tempo 3 a 5 gramas por dia. Muito bem. E é necessário tomar com carboidratos, ou hidratos de carbono, como nós dizemos em Portugal? Ajuda na retenção da creatina no músculo? Sim, necessário, por assim dizer, não é, mas o que os estudos mostram é que se você faz uso junto com carboidrato, você pode aumentar um pouco mais a retenção de creatina, como você falou. Possivelmente porque a insulina tem uma ação no transportador de creatina, que é a proteína que está na membrana de outras células também, né? Mas falando no músculo esquelético, porque 95% da creatina do corpo está no músculo esquelético. Então, é uma proteína que está na membrana do músculo esquelético e faz o transporte da creatina, do meio extracelular para o meio intracelular, contra o gradiente de concentração. Então, essa proteína parece ser estimulada pela insulina. Então, os estudos sugerem que se você faz uso de creatina com carboidrato, você poderia aumentar o transporte e aumentar a retenção de creatina. Mas não quer dizer que se você não faça uso de carboidrato junto, que você não vá ter aumento no músculo. Talvez você consiga aumentar um pouco mais, sabe? Certo. Então é sim recomendável. Ok. Então, basicamente, por aquilo que tu disseste, nós temos de olhar para a creatina não tanto como, por exemplo, como olhamos por uma cafeína, em que tomamos o suplemento e vemos logo o efeito agudo no treino seguinte, não é? Mas como algo que tem que ser consumido regularmente. Portanto, há pessoas que têm as dúvidas, devo tomar creatina mesmo nos dias de descanso? Devem, correto? Sim, exatamente. Ok. É claro que se o indivíduo esquece um dia, não precisa no outro dia tomar o dobro, não, né? Você faz uso diariamente por alguma razão em determinado dia, você esqueceu, um dia só não vai ser suficiente para o nível intramuscular voltar ao que era antes, não vai ser necessário, não vai ser suficiente para isso. Mas sim, deve ser feita utilização diariamente. Ok, certo. A nível da dissolução da creatina, faz alguma diferença consumir a creatina com água fria ou água morna? Olha, até onde eu sei, eu gosto de falar isso, porque pode ter algum estudo aí, por mais que a gente está sempre tentando se atualizar, né? Eu estou escrevendo um e-book, está demorando um pouco mais do que eu gostaria, porque a gente tem muitas outras coisas para fazer e acaba demorando. Mas na introdução desse e-book eu estou usando, inclusive, a creatina como exemplo, para mostrar como que os estudos científicos avançam rápido. Então eu fiz uma pesquisa lá, quantos estudos por ano são publicados com o termo creatine supplementation, suplementação de creatina. E são muitos estudos. Então, por mais que você deseje estudar, por exemplo, só creatina, talvez ainda assim você não vai conseguir ficar 100% por dentro de tudo que sai. Então, assim, por isso que eu, fazendo essa ressalva, até onde eu sei, não parece haver diferença. Ok. Tá? E eu recebi também outra pergunta muito interessante, acho que foi a primeira vez que eu li sobre isto. É possível tomar creatina sem diluí-la na água? Por exemplo, se colocar na boca e beber um pouco de líquido, a absorção é eficiente? Sim. Ou é necessário diluir na água antes? Exato. Bom, novamente, eu nunca vi estudo que comparou isso, mas eu estou pensando em como funciona, né? Você ingere a creatina, vai para o trato gastrointestinal, né? Estômago, depois intestino, é absorvido. Pensando nisso, para mim, pensando na teoria, não tem por que imaginar que seria negativo fazer a utilização dessa forma. Né? Ao que tudo indica, a absorção vai ser a mesma. De novo, até onde eu sei. Né? Então, certo. Ao meu ver, não parece haver problema, não. Ok. Eu não sei bem porque é que alguém consumiria a creatina desta forma, mas se a pergunta surgiu, deve haver um motivo. Não é? Na prática, a gente vê bastante, às sério? vezes, porque a pessoa...
não sei, às vezes quer. Não que você precisa ter pressa de usar creatina, né? Como você falou, o uso é crônico, você não precisa usar imediatamente antes do treino, após o treino, você pode usar a qualquer momento ali. Mas às vezes por facilidade, o indivíduo tá com um pote ali, ele coloca o scoop, joga na boca, tá com um squeeze de água e já toma e vai. Não precisa, sei lá, de algum recipiente para misturar com água. Então é muito comum mesmo a gente ver gente fazendo isso na prática, tá? Para mim não parece haver nenhum problema, até onde eu sei. Interessante, muito interessante. E em relação às diferentes formas de creatina, não é? Há aí uma catrafada de formas de creatina, etilester, alcalina, creatina nitrato. Há uma forma mais eficaz que outra? Pois é. Aí, de novo, a gente tem alguma limitação, porque são poucos estudos com outras formas de creatina. A forma principal, que é estudada desde lá dos anos 90, é a forma monoidratada. Então, a creatina monoidratada, que é a que mais comumente você encontra nas lojas de suplementos, certo? Bom, a creatina monoidratada, a absorção dela já é de praticamente 100%. Do que você ingere já cai na circulação sanguínea praticamente 100%. Então eu escutei uma vez do Eric Rosson, é um dos pesquisadores, ele é um pesquisador dos Estados Unidos, de Boston, se não me engano, que estudou muito a creatina. E eu ouvi durante o congresso ele dizendo isso e ficou na minha memória. Se a creatina monoidratada já é absorvida do trato gastrointestinal com uma eficiência de praticamente 100%, como é que você pode criar algo que vai ser superior a 100%, certo? Então, assim, só que tem poucos estudos com os outros tipos de creatina, mas o que eu costumo dizer é, a creatina tem, como você bem falou no início, é um dos suplementos, se não o suplemento mais estudado. Quase que a totalidade desses estudos usaram a forma monoidratada, mostrando efeitos positivos no desempenho. Então eu não tenho por que imaginar que outras formas poderão ser mais efetivas, a não ser que seja, não sei, misturado com alguma outra substância, que essa outra substância tenha um efeito ou isolado ou conjunto, aí sim. Agora você mudar a molécula ali, né, a associação da molécula de creatina para que seja melhor absorvida, eu não vejo muita razão. A mesma coisa que a gente vai chegar lá é com a cafeína. Tem gente vendendo umas formas de cafeína. Outro dia entraram em contato comigo, alguém querendo que eu divulgasse uma forma nova de cafeína. Só que a cafeína também, a absorção dela já é quase 100%. Eu falei a mesma coisa para eles. Como é que vocês estão vendendo uma forma que pode ser melhor do que algo que já é de praticamente 100%, entende? Então, assim, a minha sugestão, pelo menos até que saiam novos estudos, é que não precisa se preocupar com isso, que a creatina monoidratada é a que tem sido mais utilizada, tanto em estudos quanto na prática esportiva, mostrando bons resultados. Eu acho que é mais uma questão, acaba por ser mais uma questão de marketing, não é? Porque as lojas de suplementos e as marcas querem sempre vender o último grito da moda. Exato. Não é? E a creatina não é o suplemento dos mais caros, né? Pensando do ponto de vista do retorno financeiro, assim. É um suplemento que, se você compara com alguns outros, é um suplemento relativamente barato, né? Então, talvez por isso as pessoas queiram buscar formas mais, entre aspas, moderna para poder lucrar mais, enfim. É certo. Possível. Ok, então vamos ficar aí com a creatina monoidrato, ou monoidratada, por agora, não é? Isso. Falaste também da questão da retenção hídrica, que é um ponto bastante importante, não é? Muitas pessoas relatam esse aumento de peso. Como é que... Existe alguma estratégia para, de forma a prevenir essa tal retenção hídrica, ou isso é sempre um side effect que vai acontecer? Não. Isso não, porque é aquilo. Se você aumenta a quantidade de creatina na célula, vai aumentar a quantidade de água. Indivíduos que aumentam... Imagina que você compara vários indivíduos fazendo o mesmo protocolo de loading, de sobrecarga. Vai variar. Isso os estudos mostram. Tem gente que aumenta muito a quantidade de creatina dentro da célula muscular, tem gente que não aumenta nada. Esses indivíduos não respondem à suplementação. O desempenho não vai ser afetado. Porque se você não tem um aumento da fosfocreatina no músculo em resposta à suplementação, você também não vai ver mudança no desempenho, certo? E é muito variável de indivíduo para indivíduo. Por isso que algumas pessoas não respondem. Então a gente tem que ter sempre isso em mente também. A creatina é um suplemento que funciona para a maioria das pessoas, para esses tipos de atividade que a gente falou, certo? Então, voltando à pergunta, se um indivíduo suplementa e não aumenta em nada a quantidade de líquido dentro do músculo, isso quer dizer que não aumentou a quantidade de creatina, então também não vai ter o efeito no desempenho. Então uma coisa está ligada com a outra e
acho que não é muito possível de dissociar, sabe? Ok, ok. E com que idade é que se pode começar a tomar creatina? Um atleta de 16 anos, 15, é aconselhável de começar a tomar creatina? Em teoria, não parece haver problema nenhum, tá? Tem trabalho, lógico, a maior parte dos trabalhos é com indivíduos adultos, tá? Mas hoje em dia, não, de novo, não é a área de estudo do nosso grupo, né? Mas o grupo do professor Bruno Gualano em São Paulo, por exemplo, tem feito muitos estudos da creatina com a perspectiva da saúde. E está sendo visto que a creatina pode ser efetiva para várias doenças, ou mesmo no envelhecimento, doenças osteoarticulares e por aí vai, certo? Ok. Agora sim, para indivíduos jovens existem poucos estudos, mas ao que tudo indica não é danoso para a saúde, não teria nenhum efeito. Tem estudos que testaram a utilização de creatina por um período bem prolongado, de até 4 anos, e não viram efeito negativo nenhum. A preocupação muito grande que teria era com os rins, porque o excesso de creatina ele é excretado na forma de creatinina pelos rins, então tem essa preocupação de uma possível sobrecarga renal. Mas, de novo, em indivíduos saudáveis, nessas doses que a gente está falando, por esse, né, utilizando o loading por esse tempo e depois aquela dose menor por até 4 anos, os estudos mostraram que não parece ter nenhum efeito para a saúde e possivelmente não para jovens atletas também não. Aí, de novo, cabe você julgar, né? Se for um atleta, hoje em dia a gente tem atleta de alto nível já com 15, 16 anos. Talvez para esses indivíduos possa sim valer a pena. Agora, um adolescente de 14, 15, 16 anos que não é atleta, será que precisa mesmo suplementar a creatina? Aí eu acho que cabe o julgamento de cada um, né? Certo. Tu falaste aí dos potenciais efeitos negativos, aquilo que preocupa muita gente. Já falaste que realmente os estudos demonstram que pessoas saudáveis, com rins saudáveis, não existe esse perigo. Um outro efeito que eu vejo muito associado, ou pelo menos uma dúvida, é se a creatina causa queda de cabelo. Não sei se já te deparaste com essa questão. Não, Não, nunca nunca. ouvi falar. Ok. Não. Ok. Efeito colateral, assim, que as pessoas falam que algumas pessoas relatam aumento de incidência de câimbras, por exemplo. Mas nenhum estudo conseguiu investigar isso e mostrar realmente que tem aumento. Então são relatos, né? Não são dados comprovados, assim, a questão de câimbra. De queda de cabelo, eu confesso que eu nunca vi. Tá? Ok. E nem imagino também como isso poderia ser fisiologicamente, o que poderia ter esse link. Eu não consigo visualizar, mas de novo, né? É. A gente tem que. Aquilo que eu li foi apenas um estudo de 2000 e pouco. Houve um estudo que demonstrou que a creatina aumentou a produção de hidrotestosterona. E, pelos vistos, este metabolito da testosterona promove o encolhimento dos folículos capilares, mas depois nunca mais nenhum estudo Não. demonstrou, replicou aquilo. Mas, enfim, estas perguntas normalmente surgem, vão dar lá atrás, a gente vai lá atrás a um estudo e vê qual é a origem, não é? E é assim que surgem os mitos e É verdade. é interessante. É. Outra questão, já que estamos a falar de ir lá atrás, preocupações antigas, cafeína e creatina. É uma preocupação que muita gente tem. Será que consumir a cafeína com a creatina vai inibir o efeito da creatina? O que é que a ciência mostra sobre isso? Pois é. Isso surgiu por conta de um estudo de 1996 que mostrou isso, que houve uma ação, de certa forma, antagônica, né? que a cafeína tinha a creatina tem um efeito positivo, a cafeína possivelmente também, mas que quando foi feita a utilização em conjunto dos dois, né, a creatina de forma aguda ali, depois vem com a cafeína, de que teria esse efeito de um anular o outro. Então, que não seria interessante utilizar os dois ao mesmo tempo. Só que assim, depois disso, pelo menos uns 4, 5 estudos, pelo menos acredito, não corroboraram isso, não viram efeito negativo, sabe? Alguns, saiu inclusive uma revisão, se não me engano, nesse ano ainda, ou foi ano passado, bom, agora eu não me recordo, mas uma revisão, acho que do Eric Trexler, que fez doutorado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, inclusive foi coautor de um capítulo que eu escrevi de cafeína, a gente publicou junto. Ele com a orientadora dele publicaram uma revisão tratando desse assunto. E
eles até discutem alguns possíveis mecanismos pelos quais poderia ser antagônico esse efeito. Alguns relatos, mas não muito confirmados, que talvez poderia aumentar a incidência de desconforto gastrointestinal, que de alguma maneira poderia interferir negativamente na performance. E pensando do ponto de vista mais do mecanismo de ação, poderia haver uma ação antagônica sobre a recaptação de cálcio, o relaxamento muscular. Tá? Enquanto que um aumentaria, o outro diminuía, mas isso é só conjectura, não tem estudo que realmente mostrou que isso acontece ali no músculo, essa ação antagônica no transiente de cálcio, e boa parte dos estudos mais recentes não corroboram esse efeito negativo. Então eu tenho para mim que, olhando todo o conjunto da literatura atualmente, não parece haver essa ação antagônica. Tem estudo pelo contrário, né? Estudo publicado há alguns anos que mostrou que a creatina com cafeína promoveu uma ação ergogênica superior à creatina sozinha, ou seja, indo contra aquele estudo mais antigo. Então, ao que tudo indica, não parece não ter essa ação negativa. Tá? Ok, muito bem. Para fecharmos aqui o tópico da creatina, uma última pergunta. É necessário ciclar a creatina? E eu, depois de um consumo longo, eu devo parar? Ou isso não faz sentido? Isso era uma preocupação muito comum, antigamente a gente ouvia muito falar, né? Porque assim, a creatina ela é produzida pelo próprio organismo, ok? A partir de 3 aminoácidos. Né? São 2 reações que vão modificando lá essas moléculas e dá origem à creatina. E aí a creatina pode estar na forma fosforilada ou livre. Bom, se você faz uso exógeno de creatina, então você vai ter muita creatina chegando no organismo, você vai inibir as enzimas que sintetizam creatina, certo? Bioquímica básica, né? Se você tem muito produto, você inibe a enzima daquela reação. Então tinha essa preocupação, não, é bom a gente ficar um tempo sem usar a creatina para que o corpo volte a produzir a creatina e tal. Só que, como eu falei, tem estudos que investigaram o uso bem crônico por até 4 anos e não viu nenhum malefício. Então, por mais que as enzimas possam ser inibidas durante a suplementação, ao que tudo indica, quando você cessa a suplementação, o corpo volta a produzir de forma normal. Então, assim, os dados que a gente tem até o momento não parecem indicar necessidade de fazer essa interrupção, né? Pensando do ponto de vista da saúde ali. Ok, muito bem. Fechamos então o tópico da creatina. Vamos agora entrar na cafeína, não é? Toda a gente sabe, não é? Em termos gerais, tem uma ideia do que é a cafeína, mas de que forma é que ela age no corpo para melhorar a performance? Pois é, a cafeína ela é uma molécula que alcança basicamente todos os tecidos do organismo. Né? Ela é muito presente no café, né? Inclusive por isso que tem esse nome, recebeu esse nome por conta disso. Algo extraído do café, é algo assim se não me engano foi um químico alemão que descreveu pela primeira vez, posso estar enganado, mas se não me engano é isso. Também alguns outros alimentos, algumas outras bebidas, tá? E a cafeína atinge diversos tecidos no organismo. Então tem trabalho com célula muscular, mostrando que a cafeína pode atuar diretamente na célula muscular, pode atuar diretamente no adipócito, certo? Então tem diversos possíveis sítios de ação da cafeína. Só que se a gente pega todo o conjunto de estudos usando doses fisiológicas de cafeína, a dose que os atletas costumam usar, doses que os estudos mostram que pode ter alguma ação benéfica no desempenho, o que esses estudos no geral sugerem é que o principal sítio de ação da cafeína parece ser o sistema nervoso central. Então a cafeína atravessa a barreira hematoencefálica e ela consegue se ligar aos receptores de adenosina, certo? Então quando se liga no receptor de adenosina, ela compete com a adenosina pela ligação naquele receptor. Então ela acaba tendo uma ação contrária à da adenosina. E a adenosina, ela afeta a liberação de vários outros neurotransmissores no sistema nervoso. Então, de forma geral, o que a gente tem com a inibição da adenosina? Via cafeína. A gente tem redução da percepção de dor, possivelmente a redução da percepção subjetiva do esforço, da sensação de fadiga, tem um aumento da vigilância, um aumento da velocidade de reação. Então você tem uma ação excitatória no sistema nervoso central. E esse parece ser o principal sítio de ação. Tá? Tem um trabalho com animal. É lógico, né? A gente tem que ter sempre um pouco de cautela para investigar estudos com animais. Eu tenho alguns publicados com animais, mas assim, a gente tem que ter um pouco de cautela, mas esse estudo sugere algo bem interessante, porque eles injetaram cafeína diretamente
dentro dos ventrículos lá no sistema nervoso central. Então foi uma ação central da cafeína. E viu que os animais que receberam cafeína lá no sistema nervoso central, ou seja, não tem nada a ver com adipócito, com célula muscular, porque na circulação sanguínea não aumentou a quantidade de cafeína, só no cérebro, os animais conseguiam correr mais tempo na esteira até a fadiga. E quando os indivíduos deram ou quando os pesquisadores deram um análogo da adenosina, o efeito foi o contrário, os animais corriam menos na esteira, certo? Então foi uma prova ali de conceito. Então isso mostrou como que a ação só no sistema nervoso central pode influenciar a capacidade de se exercitar. Isso é muito interessante. Então esse parece ser o principal sítio de ação. Tem um colega aqui da Universidade de Coventry, o Jason Tallis, que também está envolvido aqui no meu projeto de pós-doc, que ele mostrou com célula também de animal, tá? Tem que ter essa ressalva, mas ele mostrou que doses fisiológicas de cafeína podem sim ter alguma ação no músculo também, certo? Então é possível que exista outras ações da cafeína não só no sistema nervoso, é possível no músculo esquelético diretamente, mas assim, a maior parte dos estudos sugerem que o principal sítio de ação é o sistema nervoso central. Tá? Só dando um spoiler aqui, eu tenho um aluno de doutorado que está terminando o doutorado dele, deve defender esse ano, que fez um estudo muito interessante com jogadores de futebol. E ele mostrou que ele testou se a suplementação de cafeína poderia modificar a tomada de decisão durante o jogo. Porque a gente pensa muito no aspecto físico, melhora a potência, melhora a velocidade, não é isso? Atenua a fadiga, só que e a cognição para o atleta, especialmente atleta de esportes coletivos ou, como eu já citei antes, atletas de tênis e por aí vai, dependem muito da cognição durante o jogo, certo? Então se a cafeína atua também melhorando a capacidade cognitiva durante o jogo, no caso dele, melhorando a tomada de decisão durante o jogo, isso pode ser muito interessante, né? O trabalho ainda não foi publicado, então não vou falar muito aí dos resultados, mas assim, a gente viu que pode ter alguma ação, não tanto quanto a gente esperava, né? Não esperava, mas assim, a gente nunca pode esperar nada quando faz o estudo, né? Mas assim, devido a essas ações que são descritas para a cafeína, a gente imaginou que mais coisa poderia ocorrer, mas a gente viu que teve talvez algum efeito, nada muito pronunciado, né? Mas isso é um ponto interessante da cafeína também, pensar no atleta na capacidade de tomada de decisão, na capacidade cognitiva durante o jogo, né? E não só na física. Mas enfim, essa é a cafeína. É interessante falares nesse estudo, a gente às vezes pode ter a ideia que a cafeína já está tudo estudado, já não há mais nada para saber, mas ainda há muita coisa ainda por se descobrir, não é? Sim. A cafeína é daqueles suplementos que funcionam em qualquer tipo de desporto e de atividade física? Pois ao contrário do que a gente falou da creatina, que a gente fala mais de atividade de alta intensidade e curta duração, a cafeína parece ser um pouco mais ampla. Os estudos com a cafeína, a gente até acha estudo dos anos 40, uns estudos muito antigos com cafeína, só que naquela época os estudos eram bem pobremente controlados, né? Não tem todo esse rigor científico que a gente tem hoje em dia. Mas assim, a partir dos anos 70, principalmente estudos vindos do laboratório do professor David Costill na Ball State University nos Estados Unidos, começaram a mostrar que a ingestão de cafeína poderia melhorar o desempenho de endurance, o desempenho de atividades mais prolongadas. Em geral, ele utilizava ou exercício em esteira no laboratório ou no cicloergômetro, na bicicleta estacionária. E começou a mostrar que a cafeína poderia melhorar o desempenho, poderia fazer que o indivíduo se exercitasse por mais tempo até alcançar a fadiga, numa mesma intensidade, ou exercícios com time trial, né? Você tem que percorrer com a bicicleta, por exemplo, 20 km de forma mais rápida, e você mensura o tempo. Alguns estudos mostraram que com a cafeína ele fazia esses 20 km mais rapidamente. Então, a maior parte dos estudos foram com exercício de endurance. Só que, de algumas décadas para cá, começaram a aparecer também alguns estudos mostrando que a cafeína poderia melhorar atividades de força e potência, ou mesmo atividades intermitentes, como sprints e tudo mais, certo? Inclusive, o trabalho do nosso grupo, a gente mostrou com treinamento de força que a cafeína poderia aumentar a capacidade de execução de séries até a falha concêntrica, a quantidade de repetições durante séries repetidas no treinamento de força. A gente tem trabalho também mostrando que pode aumentar a capacidade de salto vertical. Então você vê que a cafeína é possível que melhore o desempenho tanto em atividade de endurance
quanto atividades de alta intensidade, curta duração, força e potência, tá? Ok. Eu imagino... Os estudos às vezes são conflitantes, tá, Marcos? É claro, né? Não são todos os estudos que mostram efeitos positivos, tá? A gente mesmo publicou um estudo com atletas de MMA que a cafeína não melhorou a capacidade de socos repetidos. É um protocolo, né? Não simula uma luta, mas a gente analisa a capacidade de socos repetidos. Então a gente vê a frequência de soco, a força de cada soco, e a gente viu que a cafeína não fez nada com esses indivíduos. Então, assim, não é um consenso, mas existem vários estudos mostrando, inclusive tem meta-análises mostrando que a cafeína pode sim ter alguma ação positiva em força e potência. De novo, em magnitude não é muito, tá? Em geral, em torno de 3, 4, 5%, mas como a gente falou, para um atleta, isso pode ser, né? Interessante. Importante. Certo, ok. E qual é a forma, quais são as quantidades que são consideradas ergogénicas? Basta um café ou isso não é suficiente? Então, é interessante você perguntar isso. Antes de falar de dose, né? Tem trabalho que comparou assim, bom, eu posso usar cafeína anidra, cafeína em pó, powder, né, diluída ali em água, ou em cápsula, o que quer que seja. Ou eu posso usar o café, será que o efeito é o mesmo? Então tem trabalho que viu uma determinada quantidade de cafeína na forma de suplemento ali, ou na forma de café. E viu que o efeito no desempenho foi o mesmo. O café descafeinado não, já não produziu esse efeito. Então, opa, cafeína. Só que qual é o problema de utilizar o café? A gente até acha, no capítulo que a gente escreveu, tem lá uma tabela dizendo a quantidade de cafeína em determinados tipos de café e tal. Só que assim, tem um trabalho, se não me engano, da Austrália, mas eu não tenho certeza, que avaliou a quantidade de cafeína em diferentes tipos de café. Só que eles fizeram isso em uma semana, eles foram em algumas coffee shops, compraram determinados tipos de café, levaram para o laboratório e mensuraram a quantidade de cafeína. Depois de algum tempo, eles voltaram nos mesmos coffee shops, compraram os mesmos tipos de café, levaram para o laboratório e mediram de novo. E a diferença foi muito grande. Então, de um lote para outro, sabe, varia muito a quantidade de cafeína. Então, pensando no atleta, em teoria, sim, o café é igualmente efetivo. O problema é que você não vai conseguir controlar a dose. Você não vai conseguir saber exatamente quanto tem de cafeína ali, certo? E o quanto de cafeína que parece ser efetivo. Os trabalhos com endurance, que começaram lá com o professor David Costill, mostraram que 3 miligramas de cafeína por quilo de peso já foram suficientes para melhorar o desempenho. E eles testaram 3 versus 6 versus 9. E eles viram que por mais que 6 e 9, principalmente, aumentava mais a quantidade de cafeína no sangue, o efeito no desempenho já foi melhorado com 3. 6 e 9 miligramas por quilo de peso não teve efeito aditivo. Então, para exercício de endurance, parece que 3 miligramas já é suficiente. Para exercício de força, a gente não sabe muito bem a razão, assim, mas pode ser necessária uma dose um pouco maior, de 4, 5, talvez 6 miligramas por quilo de peso. Ok. Tá? Em dose... Desculpa, em dose absoluta estamos a falar de quê? 200, 300 miligramas? Exato, se for, só para facilitar a conta, né? Se for um indivíduo de 100 quilos, um indivíduo mais pesado, 3 miligramas seria 300 miligramas, tá? Tem que ter muito cuidado, tá? Aconteceu, saiu na mídia, inclusive, um estudante nos Estados Unidos estava estudando a cafeína e na hora de pesar, para dar para os voluntários, ao invés de pesar em miligrama, de calcular em miligrama, ele calculou em grama. E por mais que a cafeína, né, parece ser segura nessas doses, uma quantidade muito elevada de cafeína pode causar problemas sérios, arritmias severas, mas assim, foi uma quantidade muito grande, né, de cafeína. Você imagina, de miligrama para gramas é mil vezes mais, isso correto? É um erro... Cuidado com esse erro. Você imagina, com meus alunos de pós-graduação, quando eles começam a estudar cafeína, eu repito 1000 vezes para eles, né? Eu falo, ó, presta atenção. E desconfia, se você vê muito, se você pesar e der uma quantidade muito grande, vê se é aquilo mesmo. Porque... Então, isso acontece, eu já ouvi relato, inclusive, não no meio acadêmico, mas de pessoas que foram suplementar mesmo em pó e acabaram medindo errado. Por isso que talvez para o atleta, né, para quem faz o uso de suplementação em cápsula seja melhor, porque já tem a quantidade que ele precisa, já joga ali. Então tem que ter cuidado com isso, né? A dica mais importante deste podcast, certamente. A cafeína, nós temos também aquela questão da habituação, não é? A cafeína
é necessário, é benéfico fazeres ali uma pausa só para o teu organismo não se sentir, não ficar resistente à cafeína? Faz sentido? Pois é, faz sentido, só que ao mesmo tempo tem estudos novos que têm desafiado um pouco essa ideia, sabe? Então essa é aquelas respostas que em geral as pessoas não gostam. Pô, mas você não vai me dizer que sim ou não? Talvez se você me perguntasse alguns anos atrás, eu falaria que sim, que existe habituação. Eu afirmaria isso um pouco mais de certeza. Só que hoje em dia já tem estudos saindo que testaram se ocorre essa habituação e parece que não ocorre em alguns estudos. Só que outros estudos sugerem que sim. De novo, a cafeína, a ação dela em diferentes indivíduos pode ser muito distinta. Tem indivíduos que, se tomam cafeína, o desempenho é piorado, inclusive. Tá? Isso pode se dever a polimorfismos lá na enzima que metaboliza a cafeína, ou polimorfismo no receptor de adenosina. A gente pode até falar um pouco mais disso depois. Mas então, assim, é uma conjectura que eu tenho. Tá? Eu não vi estudo sobre isso. Mas eu acho que é uma possibilidade. Será que também a ocorrência ou não da habituação pode depender da genética do indivíduo? Eu acho que é uma possibilidade, tá? Até onde eu sei, não investigaram isso, mas é uma possibilidade. Mas o que eu quero dizer com esses estudos que são contraditórios? Tem estudo que, por exemplo, mostra que se o indivíduo que consome pouca cafeína, ou nada de cafeína, e você testa ele hoje, de forma aguda, ele ingeriu lá cafeína, por exemplo, 5 miligramas por quilo de peso, 1 hora antes da atividade. A cafeína teve um efeito positivo. Aí esses estudos continuaram suplementando esses caras durante 1, 2, 3, 4 dias, eu não sei se foi 2 semanas, enfim, fizeram uso por dias consecutivos. E aí testaram de novo, e aí a cafeína parou de ter efeito. Ou seja, parece ocorrer habituação, certo? Só que tem estudos que fizeram alguns delineamentos muito parecidos com esses e não viram ocorrência da habituação. Então é uma coisa contraditória, não tem como dar resposta assim que ocorre ou não. Hoje em dia é um pouco mais complicado. E tem estudo com animal que mostra que a utilização crônica de cafeína levou ao aumento dos receptores de adenosina para tentar justamente compensar isso. Mas em humano a gente não tem muito dado, até onde eu sei também. E uma outra questão, que inclusive saiu um estudo esse ano, 2020, do grupo do Juan Del Coso, da Espanha, um grupo que trabalha muito com cafeína, eles fizeram uma análise crítica, saiu no periódico Nutrients esse ano, e eles trazem o seguinte, porque não existe uma definição do o que é o low consumer, aquele indivíduo que consome pouca cafeína. O que é o indivíduo que consome muito? A gente não tem. Não tem uma definição para isso. Ele analisou os estudos e viu que, por exemplo, tem estudo que considera que aquele indivíduo que ingere mais de 190 miligramas por dia já seria um consumidor frequente. Mas tem estudo que considera que o indivíduo tem que consumir mais do que 600 miligramas para ser um consumidor frequente. Olha a diferença. Então a gente não tem aí um consenso do que é o indivíduo que consome cafeína em quantidades elevadas e não. Só por aí já é complicado de discutir, né, os estudos. Mas, de novo, resumindo a sua pergunta, ainda é contraditório se ocorre ou não a habituação. Eu ainda acho que uma possibilidade é que essa resposta seja altamente individual, mas, de novo, eu estou conjecturando isso, eu estou imaginando, né? Estudos posteriores acho que vão delimitar melhor essa questão aí, tá? Se o cara é um atleta de alto rendimento, aí é aquilo que eu falo, alto rendimento você quer extrair o melhor do atleta no dia da prova de qualquer forma. Então, talvez valha a pena pedir para ele, por exemplo, uns 5 dias antes da prova, se ele vai usar cafeína, ele parar de tomar café, parar de consumir cafeína, para caso exista habituação, ele não seja prejudicado por isso. Se não existir, de qualquer forma, não fosse ter efeito negativo também não parece ocorrer. Então é interessante. Correto? Você está garantindo, mas... Muito interessante. Muito bem, cafeína está fechado. Vamos agora entrar no último capítulo deste podcast, beta-alanina. Né? Também tem sido um suplemento, tem sido bastante interessante, muitos estudos sobre a beta-alanina. O que é isto? O que é a beta-alanina? O que é que ela faz no nosso corpo? Certo. Bom, a beta-alanina, né, é um aminoácido que quando você ingere, ela é captada para dentro do músculo esquelético. Dentro do músculo esquelético, ela se combina com a histidina, que é um outro aminoácido, e forma a molécula de carnosina. E o que acontece com a carnosina? A carnosina é um tampão de próton de hidrogênio muito eficiente.
Então, o que é isso? Ela consegue pegar os prótons de hidrogênio, se ligar e inativar esses prótons, por assim dizer. Tá, e o que isso pode influenciar, né? Ao que tudo indica, a acidose metabólica, a queda no pH, devido ao acúmulo de próton, parece participar do fenômeno da fadiga. Por que eu digo participa? Porque até pouco tempo ele era o grande vilão. Não, fadiga em alta intensidade ocorre por conta da acidose metabólica. Parece que não é bem assim. Tem alguns estudos que desafiam um pouco essa noção, só que eu acho que se você pega todo o conjunto de estudos, o que a gente tem aqui, parece que a acidose tem alguma função, algum efeito na fadiga. Não é o único. Por exemplo, o acúmulo de fosfato inorgânico é muito danoso também para o processo de contração muscular. E durante exercício intenso, você aumenta a concentração de fosfato inorgânico e isso tem relação com a fadiga. O aumento de espécie reativa de oxigênio também tem relação com a fadiga, mas o acúmulo de prótons parece participar desse processo. Então, se você consegue atenuar a acidose metabólica, você conseguiria melhorar o desempenho. E realmente tem muitos estudos sendo produzidos com beta-alanina mostrando efeitos positivos no desempenho, especialmente naquelas atividades que dependem mais do sistema glicolítico. Então, em geral, atividades que vão durar aí entre 1 a 4 minutos. Então, atividades de alta intensidade, tá? Só que quando a gente falou lá de creatina, por exemplo, já é o sistema mais elevado, já é o sistema mais rápido. Então a gente está falando de exercícios ainda mais curtos, ainda mais intensos, tá? Quando a gente fala da beta-alanina, são exercícios aí entre 1 e 4 minutos de duração, mas de novo, entra também aí exercícios intermitentes, poderiam ser beneficiados com isso. Tem meta-análise que mostra que tem estudos com exercício desde 30 segundos até 10 minutos de duração, que poderiam ter algum efeito da beta-alanina. Só que se a gente analisa todos esses estudos, o maior tamanho de efeito, o maior efeito no desempenho parece ocorrer aí entre algo em torno de 1 a 4 minutos, tá? Devido a essa ação tamponante. Então a carnosina, dentro do músculo esquelético, consegue atenuar os prótons. E aí a acidose, o acúmulo de próton, poderia inibir algumas enzimas importantes do metabolismo energético, então você estaria inibindo esse processo. E mesmo na maquinaria de contração muscular, no processo de contração muscular, do ciclo das pontes cruzadas lá dentro do músculo, o próton parece prejudicar também esse processo, o próton de hidrogênio. Parece diminuir a sensibilidade do cálcio ao cálcio das proteínas miofibrilares, por exemplo. Então a beta-alanina iria, né, com o aumento da carnosina, iria atenuar todo esse processo de fadiga. Ok. Então nessa questão da beta-alanina parecer ser mais benéfica em atividades entre 1 a 4 minutos, muitos dos meus seguidores são praticantes de musculação. Tendo em conta que uma série de musculação dura, não sei, 20, 30 segundos, a beta-alanina não é então muito interessante para contextos de musculação? CrossFit? Pois CrossFit se calhar já acho pode ser mais acho que mais, talvez CrossFit, porque envolve, né, às vezes períodos curtos de descanso entre um exercício e outro, enfim. Ok. Na musculação, Marcos, tem alguns estudos mostrando efeitos positivos, que o indivíduo conseguiria fazer um volume total de treinamento na sessão maior com a beta-alanina. Tem estudo que mostra isso. Tem estudo que mostra que não deu diferença. Então, de novo, é um pouco contraditório. Talvez pode depender, talvez, do tipo de treino que o indivíduo esteja fazendo naquele momento. Em teoria, se você faz mais repetições ou se você usa um período de descanso pequeno entre uma série e outra, provavelmente pode ter algum efeito. Se for um treino de força mais voltado para força máxima, para força pura, que o indivíduo em geral usa 1 a 3 repetições com elevada carga e em geral usa períodos longos de descanso, até 5 minutos para recuperar bem a força, nesse cenário talvez já não seja tão interessante, já não teria nenhum efeito. Então acho que você tem que considerar aí o protocolo de treino que está sendo utilizado. Ok, muito bem. E qual é a forma mais aconselhada de tomar para termos os efeitos ergogénicos? Pois é, a beta-alanina, como eu falei, se combina com a histidina, só que nessa reação a beta-alanina parece ser a limitante, ou seja, se você ingere histidina também, não faz diferença. A histidina que está disponível no músculo já é suficiente. Se você aumenta a disponibilidade de beta-alanina, aí sim, você estimula a reação de síntese de carnosina, aumenta a quantidade de carnosina. Então, a beta-alanina, a utilização dela é feita em cápsulas, tá? As doses, em geral, nos estudos, boa parte dos estudos usam 6,4
gramas por dia, tá? E isso, em geral, você divide em pelo menos 4 doses. Tá? Mas tem estudos que também usam a partir de 3,2, ou seja, metade dessa dose, e tem mostrado também efeito positivo. Então, acho que seria algo entre 3 a 6, arredondando, né? 3 a 6 gramas de betalanina por dia, dividido em várias doses. Por que dividir em várias doses? Porque um dos efeitos colaterais que a gente tem com a betalanina é a parestesia. Né? Quem já usou sente, às vezes, um formigamento, umas pontadas, uma coceira, é até difícil de descrever, né? Às vezes nas mãos, no antebraço, atrás da nuca. Esse é um efeito colateral. E parece que se você divide essa dose, e quanto mais você dividir a dose, menos você vai ter esse efeito de parestesia. Então, é interessante dividir as doses, principalmente por conta disso. Tá? Se você conseguir dividir em mais de 4 vezes, você vai ter ainda menos efeito de parestesia. Só que aí já começa a ser, do ponto de vista prático, um pouco mais irritante, né? O indivíduo, por várias semanas, ter que suplementar, imagina, 6, 8 vezes por dia, é um pouco mais complicado. Então, em geral, você faz essa divisão em 4 vezes. Tá? Só que é engraçado que esse efeito colateral tem gente que acaba sendo, na verdade, um efeito ergogênico, né? Um efeito placebo. Porque o indivíduo sente a parestesia e aí ele já treina muito melhor porque ele acredita que está fazendo efeito suplemento e aí vai ter efeito no desempenho e ele realmente tem um efeito melhor, né? E o efeito placebo é super válido. Como eu falei, para um atleta vale tudo, tá? Um maratonista lá que corre com um galinho de arruda atrás da orelha porque acha que com isso corre melhor, deixa ele continuar correndo, porque se está funcionando, né? Verdade? Eu lembro-me a primeira vez que eu tomei betalanina mesmo para sentir esse efeito, porque eu via toda a gente a dizer, olha, isto dá coceira e formigueiro, então eu vou experimentar, só para sentir esse efeito. Já do bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio costuma dar muita incidência de desconforto gastrointestinal. Já não me sinto tentado a experimentar, já não parece tão interessante. É verdade. Mas assim, do ponto de vista da saúde, tá? Muita gente pergunta isso. Mas e essa parestesia não causa algum problema para a saúde? Ao que tudo indica, não, tá? É um efeito desconfortável, mas que não parece ter nenhum risco para a saúde. Ao que tudo indica, tá? Ok. Eu acho que a betalanina no Brasil ainda não é permitida a sua comercialização. A Anvisa tinha proibido, né? Eu acredito que ainda esteja proibida. Ok, né? Interessante. E é necessário... Só uma, desculpa, Marcos, uma outra questão que eu lembrei agora, que era uma preocupação que se tinha, porque é o seguinte, quando você suplementa a betalanina, ela vai para dentro do músculo através de um transportador, e é o mesmo transportador que faz o transporte da taurina. E aí tinha uma preocupação, será que se a gente aumenta muito a quantidade de betalanina, vai concorrer com a taurina pelo transporte? Será que o consumo de betalanina crônico não pode reduzir os níveis de taurina dentro do músculo? E a taurina tem sua ação ali, importante dentro do músculo, né? Indivíduos que têm mutação nesse transportador, por exemplo, e tem baixas quantidades de taurina, tem alguns problemas aí por conta disso. Então essa era uma preocupação. E aí o grupo lá da Escola de Educação Física da USP testou isso e mostrou que não, que a suplementação com betalanina não leva à redução do conteúdo de taurina dentro do músculo. Tá? Um ponto muito interessante, porque muitas vezes, eu estou a pensar agora nas fórmulas de pré-treino, aqueles suplementos que normalmente têm 30 ingredientes lá para dentro, em doses que não são ergogénicas, mas a gente não sabe como é que um ingrediente vai interagir com o outro, não é? É muito interessante essa questão. Sim, é verdade. E a betalanina, é necessário também fazer pausa? Ciclar a betalanina? Ao que tudo indica, também não, tá? Ao que tudo indica, também não. Só uma coisa também que é interessante dizer é o seguinte, que a creatina, né? Voltando na creatina, a gente falou que fazendo a dose de saturação, com 1 semana você já consegue aumentar ao máximo os níveis de creatina no músculo, correto? Com a betalanina, parece ser necessário um tempo maior. A gente não, né, até onde eu sei, você não tem um ponto específico ali, não, após 2, 3, 4 semanas, mas ao que tudo indica, parece ser necessário pelo menos 4 semanas de utilização para você aumentar ali de forma ótima a quantidade de betalanina dentro do músculo, tá? Então, em geral, os estudos usam períodos superiores a 4 semanas, em geral usam períodos bem maiores, tá? Às vezes 14, 28 semanas e tal. Ok, muito interessante.
Portanto, a beta-alanina é outro daqueles suplementos, à semelhança da creatina, não interessa se é consumida antes do treino ou depois, não é por aí, Não não é? faz diferença. Certo. Como você falou, é muito comum você achar pré-treino com beta-alanina, tá? Se o indivíduo toma esse tal desse pré-treino, que tem beta-alanina um dia, essa semana, daqui a 2 semanas toma de novo, a beta-alanina não vai estar tendo efeito algum. Porque é o que tudo indica, de forma aguda, ela não vai ter efeito nenhum no desempenho. Em geral, esses indivíduos acabam usando esse pré-treino todo dia, né? Não estou nem entrando aqui ao mérito se vale a pena, se deve ou não, mas assim, se ele faz isso, e dependendo da quantidade de beta-alanina que tem ali dentro, aí sim pode ter um efeito crônico, tá? Mas é muito comum você ter a beta-alanina nesses pré-treinos, mas assim, beta-alanina, como você falou, é necessário um consumo crônico, tá? Muito bem, é um ponto bastante interessante, sem dúvida. Fechamos então aqui o tópico da beta-alanina. Nós estamos a aproximar-nos do final deste podcast. Eu achei muito interessante, bastante informativo. Eu gostava agora de te pedir, antes de finalizarmos, assim, umas menções honrosas, não é? Suplementos que a gente não falou aqui, mas que também têm um corpo de evidência científico bastante interessante, que vale a pena acompanhar. Se eu te pedisse um top 3 ou um top 5, fora daqueles suplementos que já falamos, o que é que tu sugerias? Bom, vamos lá, de forma bem rápida. Primeiro, eu acho que o próprio bicarbonato de sódio, que você citou. O bicarbonato de sódio, bem rapidamente, ele também é um tampão, assim como a carnosina, só que ele é um tampão sanguíneo. É um tampão, quando você ingere bicarbonato de sódio, você aumenta a quantidade de bicarbonato no sangue, e o bicarbonato consegue se ligar ali ao hidrogênio e também tamponar, só que no sangue. Só que como o bicarbonato faz isso no sangue, você aumenta o gradiente de próton, você facilita a saída do próton de dentro do músculo. Então, de forma indireta, você reduz também a acidose muscular dentro do músculo esquelético. Então, tem muitos estudos mostrando que o bicarbonato de sódio é efetivo, assim como a beta-alanina, para o mesmo tipo de atividade em geral, tá? Atividade ali entre 1 e 4 minutos também. Só que o bicarbonato, a ação dele é aguda. Você utiliza, em geral, ali entre 1 a 3 horas antes da atividade, aumenta a quantidade de bicarbonato no sangue e aí ele tem o efeito, ao contrário da beta-alanina, que a ação é crônica, certo? É possível que os dois em conjunto tenham uma ação ainda maior, tem dados na literatura que sugerem isso, devem existir pelo menos uns 8 a 10 estudos que testaram os dois em conjunto e mostra que tem uma ação, tá? Nem todos compararam com a utilização de um dos dois isoladamente, mas muitos fizeram isso e mostraram que pode ter uma ação efetiva. Por quê? Porque são mecanismos distintos. Enquanto a beta-alanina, pela ação da carnosina, é um tampão intramuscular, a carnosina, o bicarbonato é um tampão sanguíneo, e essas ações podem ser aditivas, ok? Então o bicarbonato... Aí estaríamos a falar alguém que queira combinar os dois, estás a consumir beta-alanina de forma crónica e vais metendo o bicarbonato nas alturas de prova, não é? Ou de treino. Isso. Antes de prova ou de um treino mais importante, só que de novo, né, como você citou, um efeito colateral muito comum do bicarbonato de sódio é o desconforto gastrointestinal. Então o indivíduo pode ter diarreia, você imagina, antes de uma competição não é nada agradável, né? E nem... Nunca é agradável, antes de competição. Nunca. Pior ainda mais que antes de competições importantes, né? Às vezes o indivíduo já está muito nervoso por conta disso, aí que ocorre mais ainda esse desconforto gastrointestinal. Então é bom dar uma testada antes, como que o atleta responde ao bicarbonato. Se você, ao invés de usar uma única dose, que em geral ali é de 0,2, 0,3 até 0,4 gramas por quilo de peso, se você, ao invés de fazer isso em uma única dose, se você fracionar essa dose, por exemplo, usar uma pequena dose 3 horas antes, aí de novo 2 horas antes, 1 hora, meia hora, você fraciona, você diminui a incidência do desconforto gastrointestinal. Você também pode fazer um loading, um protocolo de loading. Então, assim, se a prova é no sábado, por exemplo, você começa a usar uma dose muito pequena na segunda e na terça, aí na quarta você aumenta um pouquinho na quinta, tá entendendo? Você faz um loading progressivo. É possível que isso reduza também a incidência do desconforto gastrointestinal. Só que também é muito variável, tá? O grupo de pesquisa lá da USP, eles relatam que os mesmos indivíduos em um dia usam bicarbonato e não sentem nada, e em outro dia usa a mesma dose e tem um desconforto gastrointestinal severo. Então, assim, é muito variável, tá? Mas, de qualquer forma, tem muito estudo mostrando que o bicarbonato pode ser efetivo também. Então, desses outros suplementos, acho que seria o primeiro para falar. E os outros dois?
para completar aqui o pódio. Mais 2, vamos lá. Eu vou falar mais 3, assim, mas de forma bem rápida, tá? É um estudo que a gente nunca trabalhou no laboratório, é um estudo que eu não tenho muita expertise, só, claro, de consumir alguns estudos, mas o nitrato orgânico, tá? Que é um precursor ali de óxido nítrico na forma do suco de beterraba. Então, tem muitos estudos mostrando que poderia melhorar diferentes tipos de atividade, tá? Então, só jogando aí para o pessoal dar uma olhada em Beetroot Juice, vai lá no PubMed, você vai achar vários estudos, tá? O professor Andrew Jones, aqui da Inglaterra, é um dos principais pesquisadores com isso aí. É bem interessante. Um outro suplemento é um suplemento que a gente até testou no laboratório com judocas, atletas de judô. Não vimos efeito no desempenho, mas existem alguns estudos mostrando que poderia melhorar o desempenho de alta intensidade, tem trabalho com treinamento de força, com ciclismo de alta intensidade, que é a citrulina malato, que hoje em dia também às vezes está presente em alguns pré-treinos, porque a ação dela também é aguda. Tá? Então usar citrulina malato antes do 10, 12 gramas antes do treino, do protocolo de exercício, pode ser que melhore o desempenho. De novo, ainda são poucos estudos, alguns mostram efeitos positivos, outros não. Então acho que é um suplemento que vale a pena ficar no radar aí para ver o que acontece. Tá? E o último, acho que também vale a pena ficar de olho, é a capsaicina. A capsaicina é uma substância presente ali na pimenta, que ativa um receptor específico. Esse receptor está presente também em várias células do corpo. E tem estudos mostrando que a capsaicina, a ingestão aguda de capsaicina, melhorou o desempenho no treinamento de força, a corrida de 1,5 km. Se não me engano, tem um estudo com remadores também. Tem estudo até com animal mostrando que melhorou a função muscular. Só que assim, são poucos estudos também. A maior parte dos estudos com humanos são do mesmo grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa lá do Brasil, que é um grupo de pesquisa excelente, né? Eu não estou criticando essa questão de forma alguma, tá? É um grupo muito bom do professor Fábio Lira. Só que é importante o quê? Que tenham mais estudos sendo publicados com a capsaicina para a gente entender melhor como que ela atua e se realmente é efetiva, para que tipo de atividade, mas coloca no radar aí também, fica de olho na capsaicina, que eu acho que é interessante. Tá? Tu colocaste uma capsaicina no meu radar no último live, um destes últimos lives que eu vi lá no Instagram. Eu conhecia a capsaicina mais ligada ao seu papel termogénico, porque é um ingrediente que está mais presente em queimadores de gordura, na questão de estimular o organismo. Não tinha conhecimento, realmente tem sido testada no âmbito da performance desportiva, mas parece muito interessante, de facto. É uma área legal, que também vale a pena acompanhar. Sem dúvida. Lucas, chegamos ao fim do nosso podcast. Foi aqui uma montanha de informação. Muita coisa, né? Eu adorei. Acho que quando se gosta de suplementos, isto é um mundo muito interessante. Quem te quiser acompanhar nas redes sociais, onde é que pode fazê-lo? Acho que principalmente onde eu tenho Twitter, mas que é Lucas Ufes, UFES, mas assim, a melhor forma de acompanhar minhas coisas, acho que é no Instagram, é onde eu estou mais ativo, tá? O meu Instagram é Lucas Guimarães Ferreira, tudo junto, ok? E eu tenho também um site que é lucasgf.com, que é onde eu coloco, lá vocês podem acessar todos os artigos que eu já publiquei, eu tenho um blog que eu coloco algumas informações, alguns vídeos de coisas que eu participei, e eu também coloco alguns estudos que eu cito no Instagram, porque é muito comum a gente acompanhar um professor que postou sobre determinado estudo falando alguma coisa, você lê o comentário daquele professor e toma como verdade. Eu costumo dizer para as pessoas, não tomem nada do que eu falo como verdade, tá? Que eu posso estar enganado. Então, assim, vá atrás da fonte, estude a fonte. Então, sempre que, a não ser quando o estudo é fechado, que eu não posso divulgar, né, por questões de copyright, mas em geral, principalmente quando é estudo aberto, eu cito o estudo no Instagram e disponibilizo ele no meu site para a pessoa baixar e ler ele completo. Eu sempre acho que é a melhor forma, tá? Então, acho que assim, nunca acredite em nada que alguém te diga cegamente. Sempre tenha o senso crítico, por mais que você goste daquele profissional, goste daquele professor, tenha sempre o senso crítico de ir atrás da informação, de buscar e ver se é aquilo mesmo, ver se você concorda, né? Então eu tento fazer isso um pouco lá no meu site, então vale a pena olhar, lucasgf.com. Eu acho que é um excelente trabalho, eu sigo
sigo o teu Instagram desde que te conheci e tu realmente colocas lá muita informação, os estudos mais recentes e realmente para a malta que gosta de suplementação e que gosta de seguir, realmente eu aconselho vivamente a seguir o Instagram do Lucas. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui a conversar contigo e, e eu espero que a gente possa ter outra oportunidade de falarmos Sim. do tema. É muito interessante. Malta, se vocês ainda não deram aquele gosto, façam favor de dar. Se estiverem a ouvir no Spotify ou Apple Podcasts, também deem a vossa votação, o vosso rating. Isso vai ajudar o podcast a chegar a mais pessoas. Subscrevam o canal, porque a gente vai voltar com mais vídeos sobre suplementação e podcasts com profissionais das diversas áreas. Muito obrigado por estarem desse lado e a gente vê-se numa próxima oportunidade. Até.